O quinto sinal da mentalidade de escassez é a inveja disfarçada de crítica. Repara como a gente fala dos outros. Aquele lá comprou carro novo, deve estar enrolado. Aquela ali está viajando direto, deve ser golpista. Como é que aquele sujeito tem dinheiro? Algo errado tem. Aquela amiga abriu o negócio, tomara que não dê certo, e fala isso rindo, fingindo que é brincadeira. Mas o coração está apertado. Quando a gente cresce em ambiente de escassez, ver alguém prosperando dói. Dói porque mostra que era possível. E em vez de aprender com essa pessoa, a gente a julga, a gente cria uma história ruim para ela, a gente a diminui. Por quê? Porque se ela conseguiu sendo gente boa, sendo honesta, sendo trabalhadora, então o problema talvez seja a gente. E isso é difícil de aceitar, é mais fácil dizer que ela é do que olhar no espelho e perguntar onde errou. Mas tem um detalhe cruel nessa história. O que você critica nos outros, você não permite para você mesma. Se você acha que rico é safado, seu cérebro nunca vai te deixar virar rica, porque ele não quer que você seja safada. Sua mente te protege da pessoa que você diz que despreza. Por isso, presta atenção no que fala dos outros, porque é exatamente isso que você está dizendo em silêncio para você mesma. O sexto sinal é o que podemos chamar de bilheteria do desespero. A pessoa em escassez busca solução mágica. Loteria, aposta esportiva, pirâmide, promessa de enriquecer rápido, esquema do amigo, cripto que vai explodir. Por quê? Porque quando você está afogando, qualquer galho parece esperança, qualquer luz parece saída. Mas há algo importante aqui que pode poupar muitas lágrimas. Solução mágica raramente vem. E quando vem, geralmente vai embora rápido. Pesquisas mostram que a maioria das pessoas que ganha na loteria volta para a mesma situação financeira, de antes em poucos anos. Dinheiro grande, na mão de mente pequena, vira dinheiro pequeno em pouco tempo. A escassez te faz acreditar em milagre porque te faz desacreditar em processo. E processo é a única coisa que constrói riqueza de verdade. A construção de uma vida boa é lenta, às vezes repetitiva, feita de pequenas decisões certas todo dia durante muitos anos. Não tem atalho, não tem mágica. E quem te promete o contrário geralmente quer o seu pouco dinheiro para encher a conta dele. Enquanto você espera pela solução mágica, o processo que poderia estar construindo algo real está parado. Agora a parte prática. Como sair desse ciclo? São 7 passos concretos. O primeiro é olhar para os números sem se julgar. Sentar uma vez por semana, pegar papel e caneta ou abrir o aplicativo do banco e olhar quanto entra, quanto sai, para onde está indo. A maioria das pessoas em escassez não sabe para onde o dinheiro vai. Sabe que vai, mas não sabe para onde. E você não pode controlar o que não enxerga. E encarar a verdade dói, mas é o primeiro passo de qualquer mudança real. O segundo passo é criar uma reserva, mesmo que seja ridícula. R$ 50 por semana, 20, 10, não importa o valor, importa o hábito. Porque quando você guarda, está ensinando ao cérebro a confiar em você. Está dizendo para ele, eu cuido de mim, eu protejo o futuro. E essa confiança muda silenciosamente a forma como você se vê. Não é o dinheiro guardado que muda você, é a pessoa que você se torna quando guarda. Me conta aqui nos comentários qual dos 6 sinais bateu mais forte em você. Eu leio cada comentário. O terceiro passo é questionar as crenças. Toda vez que você pensar algo sobre dinheiro, parar e perguntar: isso é verdade ou é o que me ensinaram? Quem disse isso para mim? Essa pessoa tinha uma vida boa. A maioria das crenças sobre dinheiro que você tem foram herdadas, e elas estão decidindo o seu futuro sem você perceber. Algumas podem ser completamente falsas, e uma crença falsa pode ser mais cara do que qualquer dívida financeira. O quarto passo é mudar o ar que você respira, quem você ouve, quem você segue, quem você convive. Não é sobre abandonar ninguém, é sobre adicionar gente nova, gente que pensa diferente, gente que constrói, gente que fala de oportunidade e não só de problema. Sua mente vai virar uma média das vozes que ela escuta, e se as vozes ao redor só falam de falta. O quinto passo é estudar, não importa o que. Lê livro de finanças, escuta podcast, assiste aula gratuita, existe internet, existe curso gratuito. O conhecimento é a única coisa que ninguém pode te tirar.
E é o que mais muda a sorte. Porque a chamada sorte, na maioria das vezes, é só preparação encontrando oportunidade. A oportunidade vai aparecer. A pergunta é se você vai estar pronta quando ela aparecer. O sexto passo é planejar, mesmo que seja pequeno. Não precisa ser plano de 5 anos. Pode ser plano de 5 semanas. O importante é deixar de viver só apagando incêndio e começar a construir alguma coisa. Por menor que seja, plano transforma a reação em direção. E direção, mesmo lenta, sempre te leva mais longe do que correria sem rumo. O sétimo, e talvez mais importante de todos, se trata bem, para de se chamar de burra, de fracassada, de sem jeito para dinheiro. Para de se comparar onde não faz sentido comparar. Como você fala com você é como você decide com você. Se você se trata como gente boa, toma a decisão de gente boa. Se você se trata como alguém que não merece, toma a decisão de quem não merece. A voz dentro da cabeça é a voz que constrói ou destrói a vida. E essa voz você pode trocar. A pobreza no sentido financeiro é uma situação. Pode mudar. A mentalidade de escassez é um padrão instalado profundamente. Mas padrão também pode mudar. Não da noite para o dia, não com um insight isolado. Com pequenas decisões diferentes, repetidas ao longo do tempo. Uma percepção por semana, uma crença questionada por mês. Um hábito novo construído com paciência. E quando você olhar para trás depois de 1, 2, 3 anos, não vai reconhecer a pessoa que tomava as decisões antigas. Você não precisa virar a vida do avesso amanhã. Não precisa explicar para ninguém. Não precisa ter tudo resolvido para começar. Só precisa começar a perceber quando o padrão antigo aparece e fazer uma escolha diferente uma vez de cada vez. A escassez não é seu destino. É só um padrão. E padrão se quebra quando você enxerga. E hoje você enxergou um pouco mais. Existe algo sobre o passo de questionar as crenças que é mais difícil do que parece na descrição. Questionar uma crença herdada não é apenas intelectual, é emocional. Porque algumas dessas crenças estão ligadas às pessoas que as transmitiram, pais, avós, comunidade de origem. Questionar a crença pode parecer questionar a pessoa, pode parecer desrespeito, ingratidão, arrogância. Separar a crença da pessoa que a transmitiu, entender que aquela pessoa fez o melhor que pôde com o que tinha, é parte do processo. O hábito de guardar dinheiro, mesmo em pequena quantidade, tem um efeito psicológico que vai muito além do valor guardado. Ele cria evidência concreta de que você cuida de si mesma, de que você tem um futuro que merece ser protegido, de que você é capaz de adiar gratificação imediata por um bem maior. Cada depósito, por menor que seja, é um voto de confiança em si mesma. E com votos suficientes, a percepção que você tem de si mesma começa a mudar. A mudança do ambiente informacional de quem você ouve e acompanha tem um efeito que é gradual, mas mensurável. O que você consome mentalmente molda o que parece normal, o que parece possível, o que parece digno de ser perseguido. Se você expõe a mente repetidamente a exemplos de pessoas que construíram algo com consistência, que falam honestamente sobre o processo e não apenas sobre o resultado, o mapa mental do que é possível vai se expandindo, não de um dia para o outro, com a repetição da exposição. Existe algo sobre o planejar que é especialmente relevante para quem está saindo da mentalidade de escassez. O ato de planejar em si comunica ao sistema nervoso que existe um futuro, que vale a pena pensar além de amanhã. A escassez vive no presente imediato, porque o futuro, na experiência de quem cresceu sem recursos, era frequentemente mais ameaçador do que promissor. Quando você começa a planejar, mesmo que sejam planos de 5 semanas, está praticando a confiança de que um futuro existe e que você pode influenciá-lo. O sétimo passo, se tratar bem, tem uma dimensão que vai além do diálogo interno. É sobre o que você acredita que merece, porque as decisões financeiras, em última instância, são expressões do que você acredita que merece ter, guardar, construir. Alguém que profundamente não acredita que merece conforto, segurança financeira, folga, vai encontrar formas de desfazer o que vai sendo construído. Não conscientemente, mas o sistema de crenças opera por baixo de toda escolha. A relação entre autoestima e finanças é mais direta do que parece.
Pesquisas mostram que pessoas com baixa autoestima tendem a tomar decisões financeiras mais arriscadas, a subestimar o valor do próprio trabalho, a aceitar condições de remuneração abaixo do que seria adequado e a gastar de formas que geram aprovação externa em vez de segurança interna. Cuidar da relação consigo mesma não é uma questão paralela às finanças. É parte fundamental de construir uma vida financeiramente diferente. Existe algo sobre o processo de quebrar o ciclo da escassez que é gradual e não linear. Você vai ter semanas em que o padrão antigo aparece com força total, em que você gasta o que não deveria, em que a crença velha fala mais alto, em que o sabotamento acontece antes de você perceber. Isso não é fracasso. É o sistema sendo honesto sobre o quanto o padrão está instalado. O que importa é o que você faz depois. Percebe, nomeia e continua, sem se punir severamente, sem usar o tropeço como confirmação de que não consegue. E existe algo que vale dizer como ponto de chegada de toda essa conversa. A escassez que foi herdada não é culpa sua. Você não escolheu o ambiente onde cresceu, não escolheu os padrões que foram modelados, mas a partir do momento em que você enxerga o padrão, a responsabilidade de fazer algo diferente passa a ser sua, não como peso, como poder. É a diferença entre ser o resultado de um padrão e ser quem decide o próximo. Existe algo sobre a criação de reserva, mesmo pequena, que tem um efeito no sistema nervoso que é imediato e mensurável. Quando você tem algum recurso guardado, mesmo que pequeno, o estado de alerta constante diminui um pouco. A amígdala, que está em modo de vigilância permanente na escassez, começa a receber a mensagem de que existe um colchão. E essa mensagem, enviada repetidamente pelo hábito de guardar, vai recalibrando o nível basal de ansiedade ao longo do tempo. O passo de mudar o ambiente informacional tem uma dimensão específica que vale detalhar. Não é sobre seguir apenas pessoas bem-sucedidas financeiramente. É sobre seguir pessoas que falam honestamente sobre o processo, que mostram os tropeços junto com os resultados, que tratam o crescimento financeiro como algo acessível e não como algo reservado a um grupo especial. A narrativa de que certos resultados só são possíveis para certas pessoas é parte da mentalidade de escassez, e o ambiente informacional pode reforçá-la ou questioná-la. Existe algo sobre o planejar pequeno que é especialmente útil para quem está começando a sair da mentalidade de escassez. Planos pequenos são completáveis, e a experiência de completar um plano, de se ver agindo de acordo com o que disse que ia fazer, cria a evidência de que é possível confiar em si mesma para seguir um rumo, e essa evidência, acumulada em planos pequenos ao longo do tempo, vai construindo a capacidade de criar e seguir planos maiores. A questão do que você fala sobre dinheiro, tanto para si mesma quanto nas conversas cotidianas, tem um impacto que vai além das palavras. Cada vez que você fala sobre dinheiro de um jeito específico, está reforçando uma narrativa. Cada vez que você diz que dinheiro é difícil, que nunca sobra, que não tem jeito, está praticando essa crença. E prática cria hábito. A alternativa não é fingir que a situação é melhor do que é. É falar sobre dinheiro de um jeito que inclua a possibilidade. O que pode ser feito, o que já está sendo diferente, o que está sendo construído. Existe algo sobre o processo de sair da mentalidade de escassez que tem uma qualidade específica quando é vivido conscientemente. As mudanças externas, quando acontecem, são mais fáceis de sustentar, porque não são apenas mudanças de situação. São confirmações de uma mudança interna que já estava acontecendo. A pessoa que saiu da mentalidade de escassez e melhora, a situação financeira não volta para o ponto anterior com facilidade, porque o padrão que criava aquela situação foi trabalhado. A questão do que você faz quando a vida começa a melhorar é um dos testes mais reveladores do padrão. Quando aparece dinheiro extra, quando uma oportunidade se abre, quando algo dá certo, o que você faz? A resposta a essa pergunta, observada ao longo do tempo, revela muito sobre onde está o padrão. E saber onde está o padrão é o que permite trabalhar nele de forma específica, em vez de trabalhar genericamente. Existe algo sobre a sétima ferramenta, se tratar bem, que tem uma aplicação específica no contexto das finanças. Quando você para de se chamar de burra, de sem jeito para dinheiro, de fracassada financeiramente,
começa a criar espaço para um relacionamento diferente com o dinheiro, não mais de vergonha e evitação, de curiosidade e de cuidado. E esse relacionamento diferente é o que torna possível olhar para os números, questionar as crenças, fazer os planos, sem a carga emocional pesada que antes tornava tudo isso insuportável. E por último, a escassez no sentido financeiro pode ou não mudar amanhã, mas a mentalidade começa a mudar no momento em que você percebe como ela funciona. Hoje você viu 6 formas em que ela opera. Você viu o mecanismo. E ver o mecanismo é o que muda a relação com ele. Você não é mais apenas o produto de um padrão. Você é alguém que viu o padrão. E isso é completamente diferente. Existe algo sobre o que acontece quando você para de romantizar o sofrimento, que é um dos resultados mais silenciosos e mais profundos do processo. Você começa a se permitir receber coisas boas, receber ajuda, receber reconhecimento, receber conforto. Para quem cresceu acreditando que gente honesta sofre, receber sem sofrimento pode gerar culpa, e essa culpa pode levar a desfazer o que foi recebido. Trabalhar essa crença, permissão real para receber coisas boas, é parte central de sair da mentalidade de escassez. A questão do que fazer quando alguém ao redor começa a questionar a sua mudança, quando alguém da família critica o novo hábito de guardar, quando alguém minimiza o plano que você está fazendo, é uma das mais práticas do processo. A resposta não precisa ser confronto, pode ser simplesmente continuar, não explicar, não defender, não convencer, continuar fazendo, porque resultados falam mais do que argumentos. E quando os resultados aparecerem, a conversa fica diferente. Existe algo sobre o processo de criar reserva financeira e o que isso faz com a sua relação com o trabalho que é menos óbvio, mas muito real. Quando você tem alguma reserva, mesmo pequena, a relação com o trabalho muda. Você não está mais trabalhando por desespero, por sobrevivência, por não ter alternativa. Você está trabalhando com um pouco mais de escolha, e esse pouco mais de escolha muda a qualidade do que você entrega, a forma como você negocia, o que você aceita e o que você não aceita mais. E por último, a escassez não é o destino de ninguém, é um padrão. E todo padrão, quando nomeado com honestidade e trabalhado com consistência, pode mudar, não de uma vez, não sem recaídas, não sem momentos em que o padrão antigo aparece com força total. Mas, com a percepção que você tem agora, com a disposição de continuar olhando com honestidade e com a prática pequena e consistente de fazer diferente, o arco da história muda. Devagar, mas muda. Existe algo sobre o trabalho com a mentalidade de escassez que tem um efeito colateral valioso. Ele muda a relação com o próprio valor. Quando você para de acreditar que gente honesta passa aperto, começa a poder cobrar pelo que vale. Quando para de acreditar que riqueza é desonesta, começa a poder perseguir oportunidades sem culpa. Quando para de se sabotar, começa a poder sustentar o que vai sendo construído. Cada crença trabalha, desaparece, abre espaço, e o espaço que fica é onde a nova construção acontece. Existe algo sobre a família e as gerações que vêm depois que é um dos motivadores mais poderosos para quem está nesse processo. Não fazer por si mesma muitas vezes é difícil. Fazer por quem vem depois é diferente. Os padrões que você trabalha agora não ficam só com você. Eles mudam o que você transmite, e o que você transmite é o que vai modelar a próxima geração. Quebrar o ciclo da escassez é um ato que vai além de uma vida. É uma mudança de trajetória. E por fim, você é a primeira pessoa da sua história que está olhando para esses padrões com essa consciência. Isso é raro, é corajoso, e é o começo de algo que vai além de você. Não precisa ser perfeito, não precisa ser rápido, precisa começar. E começar pode ser agora, com uma ação pequena, uma crença questionada, um hábito novo, devagar, tudo muda. Existe algo sobre o que muda quando você começa a tratar o dinheiro com cuidado em vez de com evitação ou com desdém. O dinheiro começa a se comportar diferente, não porque o dinheiro tem consciência, mas porque as decisões que você toma em relação a ele mudam, e decisões diferentes produzem resultados diferentes ao longo do tempo. A relação com o dinheiro é uma relação. E como toda relação, ela responde à qualidade da atenção que você dá a ela. E existe algo que vale guardar de toda essa conversa.
O ciclo da escassez não é um destino. É um ponto de partida que muitas pessoas receberam sem escolha. Mas você pode decidir que não vai ser também o ponto de chegada. Essa decisão não precisa ser dramática, não precisa ser anunciada, pode ser silenciosa, pequena, consistente. E é exatamente essa decisão silenciosa, pequena e consistente que quebra ciclos que duraram décadas e que pareciam impossíveis de quebrar. Existe algo sobre os 7 passos que vale dizer antes de encerrar. Eles não são passos que você completa uma vez e pronto. São práticas que você adota que vão ficando mais naturais com o tempo, mas que precisam de atenção contínua. Olhar para os números continua sendo necessário depois que você começou a guardá-los. Questionar as crenças continua sendo necessário depois que algumas já foram questionadas. Cuidar do ambiente informacional continua sendo necessário depois que ele foi ajustado uma vez. Esses passos não são tarefas com prazo de conclusão. São práticas de uma vida que está sendo construída de forma genuinamente diferente. E por último, de tudo isso, a liberdade financeira começa na cabeça. Não no salário, não no mercado, não na sorte. Na forma como você pensa sobre dinheiro, sobre merecimento, sobre o que é possível para você. E a cabeça muda quando é alimentada com informação honesta, com práticas consistentes e com a disposição de olhar para si mesma com clareza suficiente para ver o padrão e fazer algo diferente. Você tem essa disposição. E isso, honestamente, já é muito mais do que a maioria das pessoas que está na mesma situação. E uma última coisa, a escassez que foi herdada tem uma trajetória. Mas você pode ser o ponto onde essa trajetória muda de direção. Não apenas para você, para quem vem depois de você. Existe algo sobre o 7º passo se tratar bem, que tem uma aplicação específica que pode ser feita agora antes de qualquer outra mudança. Quando você ouvir a voz que diz que você é sem jeito para dinheiro, que nunca vai mudar, que é assim mesmo, para. E pergunta, essa voz está me ajudando a fazer algo diferente ou está me mantendo no mesmo lugar? A resposta é sempre a mesma. E quando você sabe a resposta, pode começar a responder essa voz de forma diferente, com gentileza, mas com clareza. Obrigada por aparecer, mas vou tentar de outra forma agora. E uma coisa simples, qual dos 7 passos você pode começar esta semana? Não todos. O mais pequeno, o mais acessível. Esse é o próximo passo. E antes de encerrar, a pobreza no sentido financeiro pode mudar com circunstâncias externas, mas a mentalidade de escassez só muda de dentro. E essa mudança começa exatamente onde você está agora, com o que você tem, com a percepção que foi gerada aqui. E uma última coisa, você não está sozinha nesse processo. Muita gente está exatamente onde você está. E a luta quando é coletiva fica mais leve. Se algo do que foi falado aqui chegou em você, se você se reconheceu nesse ciclo de escassez que se perpetua, não pelo que falta, mas pela forma como você pensa sobre o que falta, eu te convido a conhecer o método Devagar. Tudo muda. É um caminho de desenvolvimento emocional que vai te ajudar a entender as raízes dessa mentalidade de escassez, como identificar os padrões que a mantêm ativa mesmo quando você já está trabalhando duro para mudar, e como construir, com cuidado genuíno e com a consistência que esse processo genuinamente pede, uma nova relação com o dinheiro, com o merecimento e com o que é possível para você. O link está na descrição desse vídeo. Se esse conteúdo chegou onde devia, compartilha com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Aquela pessoa que trabalha muito, sofre muito e continua no mesmo lugar, que você sabe que não é falta de esforço, mas de um padrão que precisa ser enxergado antes de poder ser quebrado. E se ainda não acompanha o canal, inscreve-se agora, pois toda semana tem conteúdo novo por aqui, pensado com cuidado para pessoas que estão levando o próprio desenvolvimento a sério. Ativa o sininho para continuar essa jornada e ficar por dentro dos próximos conteúdos. Vejo você no próximo vídeo. Lembre-se, devagar tudo muda.